Em 27 de agosto de 1962 se tornou vigente a Lei 4.119, que dispõe sobre os cursos de psicologia e também regulamenta a profissão de psicólogo no Brasil. De lá para cá já foram 59 anos, e hoje eu vou responder algumas dúvidas de vocês sobre essa incrível profissão. Bora lá! Quanto tempo dura o curso de psicologia? Bom, é claro que eu vou falar sobre a minha experiência. No meu caso, foram 5 anos. Eu entrei no início de 2015 e apresentei o meu TCC em novembro de 2019. Tem anatomia no curso de psicologia? Sim, no meu curso nós tivemos algumas disciplinas como neuroanatomia e neurofisiologia. E lá a gente faz sim um trabalho em laboratórios. Embora psicólogos não atuem diretamente no corpo, como um médico, por exemplo, é necessário que a gente entenda como funciona o nosso organismo, nossos hormônios, nossa mente, principalmente para entendermos como agem, por exemplo, os medicamentos psicotrópicos. O que é preciso para ser psicólogo? Para ser psicólogo no Brasil é preciso ser bacharel em psicologia e se vincular ao Conselho Regional de Psicologia. Tem uma taxa que você paga anualmente para ter o direito de trabalhar com psicologia, indiferente a área que for. Você só pode assinar enquanto psicólogo se você tiver um CRP e você estiver em dia com a profissão. E isso é mega importante, pois você não pode se dizer psicólogo e atuar enquanto psicólogo sem esse documento. Sabe aquele número que eu sempre coloco nos meus posts, nos meus vídeos e nas legendas, em qualquer lugar que eu me apresente eu coloco esse número? Esse aqui? Então, basicamente esse é o meu CRP. Se você pesquisar por ele, você vai me encontrar. Psicologia é uma ciência ou é uma pseudociência? Muito em breve aqui na página, se não me falha a memória, na semana que vem vai ter um post exclusivamente sobre essa pergunta. Eu acho que é mega importante a gente ainda hoje debater essas questões. Para resumir, é uma ciência. Por que psicólogos não podem atender familiares e amigos? Para haver uma relação de ajuda segura e sem julgamentos, é muito importante que não se tenha nenhum laço afetivo entre o profissional e a pessoa atendida. Até porque, muitas vezes, na psicoterapia, as pessoas podem falar sobre tudo, incluindo suas relações familiares. E aí, se eu for atender um irmão, um tio, um primo, o meu olhar sobre ele não vai ser de um psicólogo, e a confiança dele sobre mim não vai ser a de um cliente ou paciente. Então, simplesmente não é possível, não será uma relação terapêutica, que é a proposta do serviço. Psicólogo pode dar conselhos? Eu acho que eu já fiz algum post sobre isso, mas igual é sempre bom enfatizar. A relação entre psicólogo e paciente tem uma tendência muitas vezes a se tornar próxima, pois você está se abrindo com uma pessoa. Só que é uma relação profissional. Você está contratando um serviço de escuta especializada. Só que muitas vezes eu já ouvi pessoas dizendo por aí nos grupos de amigos, assim, as pessoas falando: eu terminei com fulano porque o meu psicólogo me disse. O meu psicólogo me falou para dizer isso para minha família. E por conta de comentários assim, as pessoas que não têm contato nenhum com a psicologia, logo imaginam que então a gente vai num psicólogo para ele nos dizer o que a gente precisa fazer, né? Mas não é bem assim. O que o psicólogo faz é uma compreensão daquilo que você está dizendo. Então, nesses casos em que, meu psicólogo me disse para fazer isso, eu sinto que muitas vezes a decisão de fazer algo ou não, ela já está semi-decidida. Mas as pessoas levam para o psicólogo de uma maneira com que a compreensão dele vá, de alguma forma, validar aquilo que ela quer. Ou seja, dar um certo aval para que a pessoa faça aquilo. Aí a pessoa vai lá, toma uma decisão, lida com as consequências e se de alguma forma acontecer alguma coisa errada, a culpa e a responsabilidade é do psicólogo. Só que não, gente, o psicólogo não dá conselho. Como eu disse, o que ele faz é uma escuta e uma compreensão do que você está dizendo. A gente não lê mente, não detecta mentira, não diz o que você deve ou não fazer. A decisão, ela precisa ser sua, para que você lide com a responsabilidade. E eu acredito que isso até mesmo faz parte do processo da psicoterapia. Aos poucos a gente vai se autorresponsabilizando. Agora, se o seu psicólogo realmente parece estar te dando um conselho a cada situação da sua vida, cabe você conversar com ele sobre isso e, em caso de não conseguir dialogar, eu sugiro realmente a procura de um outro profissional, pois ele não está agindo de forma ética. Mas tente perceber, antes de tomar uma atitude, se você não está, de alguma forma, querendo que ele se responsabilize pela sua vida. Psicólogo pode receitar remédios? Não.
Psicólogo não pode receitar absolutamente nada. O único profissional que pode receitar alguma coisa é um médico ou, no caso de um ansiolítico, antidepressivo, um médico psiquiatra. Essa responsabilidade é apenas deste profissional. A gente não pode receitar remédio, a gente não pode receitar florais, a gente não pode receitar calmante, dipirona, a gente não pode receitar absolutamente nada. Não é uma prerrogativa do psicólogo indicar o que você deve ou não tomar para melhora da sua saúde. Qual é a duração média de uma psicoterapia? Recentemente eu fiz um post sobre isso, esse post é aqui. Vou deixar ele aqui para você ver. Volta lá no feed e confere por lá, que eu acho que é importante trazer algumas reflexões também sobre essa pergunta. Existe algum caso em que o sigilo do psicólogo pode ser quebrado? Então, sobre essa pergunta tem alguns pontos que eu acho que são muito importantes. Se você quiser ler o Código de Ética da Psicologia, ele se encontra ali pelo link da bio do meu Instagram. Mas eu vou explicar basicamente o seguinte para vocês. No artigo 10 do Código de Ética diz o seguinte: nas situações em que se configure algum conflito entre as demandas decorrentes do disposto no artigo 9º e as afirmações dos princípios fundamentais deste código, excetuando-se os casos previstos em lei, o psicólogo poderá decidir pela quebra do sigilo, baseando a sua decisão na busca do menor prejuízo. Em caso de quebra de sigilo, o psicólogo deverá restringir-se a prestar as informações estritamente necessárias. Os princípios fundamentais do Código de Ética basicamente se referem a diversos aspectos como liberdade, dignidade e integridade do ser humano. Isso quer dizer, gente, basicamente que, por exemplo, se uma pessoa se coloca ou pretende se colocar em uma situação de risco à sua integridade, o psicólogo pode romper o sigilo para preservá-la. Outra situação em que o sigilo deve ser quebrado é no caso de maus tratos contra crianças e adolescentes, sendo obrigatório ao psicólogo uma denúncia. O psicólogo também pode abrir em partes o conteúdo do atendimento quando ele está inserido numa equipe multiprofissional, por exemplo, dentro de um hospital onde você está sendo acompanhado por um psicólogo, um nutricionista, um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta. Esses profissionais eles podem e devem, inclusive, trocar algumas informações para que você seja melhor atendido. Ou ainda, o psicólogo também pode romper o sigilo quando é solicitado pela justiça a fazê-lo. Mas em todos os casos, o psicólogo só pode descrever ou trazer à tona apenas aquilo que for essencial. Não significa que se senta numa rodinha de fofoca para falar sobre a sua vida. Não é esse o aspecto e não é nem esse o princípio dessa quebra de sigilo. Mas assim, gente, esses contextos que eu trouxe aqui, eles são assim bem exceções. E de todas as formas, a pessoa sempre será comunicada, sempre será conversado e dialogado com uma pessoa sobre isso. Quais as áreas mais inusitadas ou menos convencionais da atuação do psicólogo? Então, essa pergunta eu fiquei pensando sobre ela, porque quando eu entrei na psicologia em 2015, eu não tive aquele momento de pegar um computador e pesquisar tudo que eu sabia sobre aquela profissão para decidir que área eu gostaria de atuar. Eu já entrei na psicologia com um foco na clínica. Então, toda e qualquer área nova que aparecia para mim era uma surpresa para mim, porque eu ficava tipo, uou, mais isso que o psicólogo pode fazer. Mas eu acho que de forma mais geral, quando você me fala sobre áreas mais inusitadas, eu vou te citar um contexto. Onde tem pessoas, o psicólogo pode atuar, pode trabalhar de alguma forma e pode ofertar os seus serviços. Então eu vou pegar, por exemplo, em situações com moradores em situações de rua. O psicólogo também pode atuar junto com eles, desenvolvendo trabalhos, desenvolvendo algum meio de lidar com aquela situação, né? Um atendimento de rua. Mas ele não segue os mesmos moldes de uma psicoterapia comum. Eu acho que isso é o que mais rompe com essa questão de o que se espera de um psicólogo. Porque quando a gente fala em psicólogo, a gente já logo pensa ou sentado num grupo de pessoas, dentro de uma sala com ar-condicionado, ou sentado ali frente a frente com outra pessoa. Esses contextos são os mais comuns. Mas quando se fala em ir pra rua, em conversar com pessoas em situações de rua, em conversar com vítimas de violência, em dialogar em sistemas completamente diferentes daquilo que a gente imagina, o psicólogo também pode estar lá e também pode ajudar de alguma forma. Então eu acho que a área mais inusitada, não sei. O psicólogo pode estar em todos os lugares. Como estudar psicologia influencia na saúde mental da própria pessoa? Qualquer possibilidade de você acessar um conhecimento te dá ferramentas para que você faça algo com aquilo. O que eu tô querendo dizer com isso é o quê? Não é você lendo um livro de um autor da psicologia que você vai desenvolver saúde mental. Porém, é
Óbvio que você lê um livro sobre comportamento humano, sobre emoções, sobre sentimentos, sobre desenvolvimento humano, de alguma forma você vai se colocar e vai se projetar dentro daquele conteúdo. Então, o que estudar psicologia influencia na saúde mental, basicamente te ajuda a se auto-perceber e também se ver como necessidade de cuidado, sabe? Você basicamente passa, de alguma forma, a se olhar, a se perceber e tentar entender coisas sobre você. O que não garante que você simplesmente vai entender tudo, muito pelo contrário. Estudar psicologia te dá uma sensibilidade para se perceber e perceber os outros. Mas o que você faz com isso? Aí você vai para psicoterapia. Então, pessoal, por hoje as perguntas foram essas. Agradeço a todos que perguntaram e que participaram das enquetes. E como eu disse, se vocês gostam de vídeos respondendo perguntas, eu posso trazer isso com mais frequência. Certo? Muito obrigado a todos. Feliz dia do psicólogo. Agora, na sexta-feira, dia 27, é dia do psicólogo. Então, feliz dia do psicólogo para os meus colegas da psicologia. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!